Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo à disciplina de gestão de projetos. A nossa aula de hoje é sobre gestão de aquisições. Por conceito, sabemos que a gestão de aquisições é a área responsável pela compra de produtos e serviços que são externos à equipe do projeto. É possível haver uma confusão conceitual no que se refere à gestão de aquisições em relação à gestão de recursos. A diferença é que na gestão de recursos estamos falando em disponibilidade e alocação, ou seja, estamos nos referindo a processos referentes ao encaixe do recurso no momento solicitado, no que já foi planejado, e quando estamos falando em aquisição, basicamente estamos lidando diretamente com a compra e com a contratação de recursos. É importante que o gerente de projetos conheça e tenha familiaridade com os processos referentes às contratações. Além dos processos internos, existe uma série de leis e portarias governamentais que devem ser respeitadas, principalmente no que se refere às contratações dos recursos humanos, sejam eles terceirizados ou temporários. E quando estamos falando em gestão de aquisições, estamos lidando diretamente com os seguintes processos: licitações, contratos e pedidos de compra emitidos por membros autorizados da equipe do projeto. É por meio da execução dos processos de gestão de aquisições que são estabelecidos os laços entre os compradores e os fornecedores para o projeto. No que se refere à gestão de aquisições, é importante destacar a importância dos contratos. Conforme o PMI 2017, os contratos de fornecimento são extremamente relevantes para o sucesso de um projeto. Esses documentos devem ser responsáveis por indicar de forma clara o que será entregue pelo fornecedor e como essas entregas serão feitas, além de toda e qualquer informação referente às condições de negociação. Além disso, destaca-se que sem um contrato, os itens que forem desconsiderados na redação do mesmo não possuem nenhuma garantia legal para sua exigência. O planejamento do gerenciamento das aquisições deve trazer respostas a estas questões. Primeiramente, que tipo de contratos serão utilizados? Em um segundo momento, como administrar os fornecedores? Logo após, como coordenar as aquisições referentes a outros aspectos do projeto, referentes a cronogramas e relatórios de desempenho, e também quais os critérios de seleção dos fornecedores e o que será exigido deles. Na sequência, teremos o processo de condução das aquisições. O processo de conduzir as aquisições está relacionado com a obtenção de resposta dos vendedores, com a seleção dos fornecedores e também a emissão dos contratos de fornecimento dos materiais. Para que obtenhamos uma resposta do fornecedor, primeiramente precisamos entrar em contato com eles. Esse contato ele pode acontecer de duas formas e ser estruturado em dois tipos de documentos. Pela requisição de informações, esse documento em que a empresa interessada solicita informações em geral referentes à empresa que pode fornecer um produto ou um serviço e vai levantar aqui dados como razão social, CNPJ, endereço, referências, etc. E o outro documento é a requisição de propostas, em que a empresa contratante especifica para o provável fornecedor as suas demandas para que o mesmo baseie a sua proposta nesse documento. A requisição de propostas ela pode ser conhecida também como carta convite. O processo de escolha de um fornecedor deve se basear em um dos tipos definidos no plano de gerenciamento de aquisições, conforme o PMI. Portanto, devemos realizar reuniões com os fornecedores para negociar as propostas e com os membros da equipe de projeto responsáveis pela escolha e logo após reunir novamente com os fornecedores escolhidos para assinar os contratos de fornecimento e os termos do acordo. É importante destacar que, conforme o PMI relata, o acordo entre o fornecedor e a empresa contratante deve conter os seguintes itens: a especificação do trabalho ou das principais entregas, o cronograma e os marcos principais das entregas, os relatórios de desempenho, preços e condições de pagamentos,
critérios de inspeção, qualidade e aceitação, garantias futuras do produto ou do serviço, também os incentivos e penalidades, entre outros itens passíveis de serem considerados em um contrato. Por fim, chegamos à fase de controle das aquisições. Conceitualmente, o controle das aquisições está relacionado às seguintes atividades: ao gerenciamento do relacionamento de aquisições, ao monitoramento do desempenho dos contratos, a realizar as mudanças e correções quando necessárias e o encerramento dos contratos. A etapa de controle de aquisições é muito importante tanto para os fornecedores quanto para a empresa que está contratando o produto ou serviço, pois cada um dos lados necessita que o acordo seja cumprido. Na etapa de controle das aquisições, podem ser realizadas inspeções das entregas que foram contratadas e também auditorias de cumprimento de contratos. Tudo isso é feito com o objetivo de verificar e se comprovar se tudo que foi acordado está sendo cumprido de fato, e dessa forma encerrar formalmente os processos de aquisições depois do término dos trabalhos contratados e do pagamento dos valores que foram combinados. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça de ler o material e também de realizar os exercícios referentes a esse conteúdo. Até a próxima aula!